Oi, bom dia. Bom dia. Eu pedi para colocar um pagode para a gente se animar. Você está sendo notado ou você está sendo percebido? O slide não foi. Ops. Você está sendo notado ou você está sendo percebido? É um tema incrível, porque todos nós, muitas vezes, queremos criar um personagem, principalmente para nós que somos criadores de conteúdos. E eu já precisei criar um personagem e virei especialista nisso. Mas o problema é que eu acabei me distanciando de quem realmente eu era. Porque a imagem, quando a gente fala de imagem, ela pode encantar ou ela pode conectar. Mas dificilmente ela faz os dois ao mesmo tempo. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz pelo convite. Muito honrada. E para vocês me conhecerem um pouco, eu me chamo Viviane Williams. Eu sou formada em consultoria de imagem e estilo em Paris. Tenho certificação de etiqueta corporativa em Londres. Sou formada em administração aqui no Brasil. Fiz uma especialização em contabilidade lá nos Estados Unidos. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui no palco do Influence Summit, compartilhando esse conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos. Eu moro lá na Califórnia há 6 anos. Sou de Recife, já deu para sentir o sotaque gostoso da nordestina. E eu estou muito feliz, de verdade, de encontrar vocês aqui hoje. Espero que a gente possa trocar ideias o dia inteiro. E eu queria, para começar a palestra, eu quero que seja bem dinâmica, bem participativa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas versões de vocês precisam criar no dia a dia? Muitas, né? Muitas versões. Nós, mulheres, precisamos muitas vezes ser mães, empresárias. São tantas versões. Mas onde é que a gente precisa ter cuidado? Aí, novamente, eu pergunto, você está sendo notada ou você está sendo percebida? Porque encantar exige distância e conectar exige proximidade. E aí eu quero contar uma experiência para vocês que eu tive recentemente. Eu completei 6 anos de casada e eu sempre quis visitar o parque lá da Disney da Califórnia. E aí nós fomos para lá, para o parque da Disney, e um dia antes fomos jantar em um restaurante que me chamou muita atenção. E no crachá da atendente do restaurante tinha assim, o nome dela, e embaixo tinha Your Passion, ou sua paixão, ou meu hobby. E a paixão dela é dormir. E eu achei interessante porque ali me conectou com ela. Fez com que eu conversasse. Como assim? Tua paixão, your passion? E ela falou, mas eu tenho outro, que é tequila. Eu disse, entendi. Um você usa para dormir ou para acordar. No dia seguinte, nós fomos na Disney. E no crachá da pessoa da Disney tem, não sei se vocês já observaram, ou até aqui no Beto Carreiro, que eu dei uma pesquisada, é a mesma coisa. Tem o nome e tem abaixo o local, a cidade onde a pessoa mora. E aí, quando você vê, fala, que legal, eu também sou de lá. Mas isso não cria conectividade com aquela pessoa. Afinal, ali é um personagem. Eles não querem que você se conecte com aquele personagem, porque quebraria a fantasia, a magia. Será que você não está fazendo a mesma coisa que o personagem da Disney? Criando um personagem, não permitindo que as pessoas se conectem com você? Ou você está sendo igual a moça do restaurante que permite que as pessoas te conheçam um pouco mais? Porque quando a gente fala de percepção, depois que vocês saírem dessa sala, que vocês se conectarem com outras pessoas, ou durante o dia do evento, hoje ou amanhã, qual a percepção que as pessoas têm criado de você? Como eu falei, tem muita gente se fazendo de personagem nas redes sociais hoje. E quando você encontra, quando você conhece a pessoa, é totalmente diferente da pessoa no digital. Será que você vai continuar tentando encantar o tempo inteiro? Porque foi isso que eu tentei fazer por muito tempo. Ou você está pronta para se posicionar com verdade, com estratégia e com conexão? Será que as pessoas conversam com você e elas se sentem conectadas? Ou elas se sentem que estão falando ali com um personagem? Sabe, quando eu criei a minha consultoria de imagem, eu queria ir além.
E eu fui além mesmo, porque a consultoria de imagem ela é resumida em roupas, ela é resumida em colorimetria, ela é resumida em coisas mais visuais. E eu acredito que a imagem pessoal ela é muito mais deep, ela é muito mais profunda. Porque quando vocês estão agora olhando para mim, vocês estão vendo além da minha imagem, vocês estão vendo o meu conhecimento, vocês estão ouvindo o meu conhecimento, vocês estão tendo alguma percepção, acredito que boa, e espero que boa ao meu respeito. E a imagem é muito isso, sabe? A imagem é muito mais do que uma linha reta, do que curvas, é muito mais do que colorimetria. São os teus valores, são os teus atributos. Quando eu criei e desenvolvi, eu trouxe a psicanálise para dentro da minha consultoria de imagem. Porque a psicanálise, ela estuda os 5 traços da nossa personalidade. Todos nós temos esses 5 traços. E quando você conhece a tua personalidade, quando você sabe quem você é, porque a gente pode falar, eu sei quem eu sou, não preciso disso. Mas você se surpreende, porque a psicanálise ela é feita da estrutura óssea do teu corpo. E todos nós, quando formamos a nossa personalidade nos 5 anos de vida, nós nos distanciamos no decorrer da vida. Porque sempre tem aquela pessoa, aquele familiar, aquele amigo que fala assim, olha, não faz isso. Talvez você poderia seguir aqui esse caminho. Quantos de nós estudamos, passando vários anos na faculdade e não trabalhamos com o que a gente estudou? Porque, primeiramente, muitas vezes a gente estava realizando um sonho que nem era nosso. Era dos nossos pais, era de outra pessoa. E isso se distanciou de quem eu sou. Hoje, eu estava conversando com um motorista, ele falou, nossa, o sonho da minha esposa era fazer psicologia, mas por causa da família, dos amigos, ela fez contabilidade. E, finalmente, agora ela está fazendo psicologia. Qual a percepção que eu tenho de mim mesmo? Se eu perguntar para você, como eu sou percebido? Vocês já se perguntaram como eu sou percebido? Como as pessoas me percebem? Esses dias eu fiz um treinamento em Recife, fiz ontem no treinamento corporativo em Brasília. E é engraçado quando as pessoas elas param para se analisar. Às vezes é muito diferente a forma como ela se percebe e como os outros percebem ela. Quem é que influencia pessoas? Levanta a mão. Quem é que influencia pessoas? Todos nós estamos influenciando até quando nós não falamos nada. Dentro de casa, com os nossos amigos, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nós estamos influenciando o tempo todo. E a forma como somos percebidos, ela reflete. Talvez você não precise falar nada, porque a percepção é diferente do branding. Porque o branding é a estratégia, você foi intencional. Eu fui intencional quando eu coloquei o meu livro aqui. Mas a percepção que vocês vão criar sobre mim é natural, é sem eu precisar fazer esforço. Eu não preciso ter estratégia dentro da percepção. Mas o branding não. O que as pessoas fazem hoje nas mídias sociais é trazer estratégia. E qual a percepção que você tem de você? Te pergunto novamente. Qual a percepção que você está tendo de si mesmo? Como é que os outros estão percebendo vocês? Esse é o primeiro pilar que eu trabalho, é o despertar. Eu trabalho com a metodologia. E é o despertar a percepção que você tem de si. Hoje as pessoas estão no automático. Hoje eu vejo que muitas pessoas estão querendo voltar, sair do que é o Instagram, do fake, né? Trazer tudo é instagramável. Mas hoje a gente começou a querer voltar para a vida real, porque a gente tem essa necessidade. E muitas pessoas elas têm esse interesse de querer parecer ser o que elas não são. E elas acabam se distanciando de quem realmente elas são. E foi isso que aconteceu no começo, porque eu tentei criar um personagem. Quando eu me mudei para a Califórnia, eu me perdi de mim mesma, como eu falei para vocês inicialmente, porque quando eu morava aqui no Brasil, eu tinha essa pressão e era tinha a mente um pouco fechada do que realmente eu me percebia, como eu me percebia. E quando eu fui para fora, que eu me vi podendo, tendo a liberdade de ser e fazer o que eu queria, foi muito legal. E aí eu queria saber de vocês, já que a gente tem pouca gente, vamos fazer isso bem dinâmico. Como é que você tem se percebido? Quero focar um pouco nisso para a gente poder desenvolver a imagem. Se você está sendo notado, se você está sendo percebido. Como é que será que você está passando despercebido pelas pessoas ou as pessoas estão te notando?
Quem aqui quer responder? Como é que vocês estão sendo percebidos? Vocês têm coragem de responder? Pode falar. Pode falar, só fala. Eu vou até você, já que a gente está em pouca gente. Recifense gosta de um contato, né? Não tem jeito. Meu nome é Renata, eu trabalhava numa seguradora até janeiro, e aí eu fui desligada e eu sempre tive vontade de trabalhar com mentoria, né? Ajudar as pessoas e tal. Aí eu falei assim, agora vai, né? Porque lá eu estava numa empresa que eu não podia ser eu. Né? Eu sou alegre, eu sou feliz, nananã, e eu era sempre repreendida. Então, lá eu passava desapercebida. E agora eu acho que, passei esses 8 meses, eu agora estou podendo ser quem eu sou. Né? Então, eu não tenho essa coisa de... Agora as pessoas realmente olham para quem realmente a Renata é. Então, eu acho que eu estou conseguindo me conectar com as pessoas. Perfeito. É interessante quando a gente começa a se auto-perceber, porque a gente vai criando coragem de ser quem a gente é. Né? Deixa eu voltar aqui, senão o pessoal vai me matar. Eles perguntaram se eu queria um microfone extra. Eu disse que não, nem precisa. Corta para, eu andando no meio do povo. Gente, é muito legal a gente entender quem a gente é. A gente se distancia muito de quem somos, dos nossos valores, dos nossos atributos. E tá todo mundo querendo se maquiar de um personagem igual o pessoal na Disney. Essa semana eu vi um personagem, era um tigre que passou mal e não podia tirar a capa. Ele precisava manter o personagem. Então, será que vocês estão fazendo isso no dia a dia? Será que vocês não estão maximizando o resultado de vocês por causa disso? Porque as pessoas estão cansadas. E eu falo isso porque, morando lá na Califórnia, eu convivo com os americanos, e é engraçado como eles não têm tanto esse contato, né, os empresários, eles não têm esse contato como a gente no Instagram, nas mídias sociais. E o contato deles é ali no LinkedIn, onde, se ele gosta de você, ele vai contratar teu serviço e ponto. Aqui a gente precisa ter uma imagem para conquistar as pessoas. Lá a gente precisa ter resultado. Se você tem resultado, você vai ser contratado por ele. Aqui a gente precisa manipular um pouco a imagem, que é isso que muitas pessoas têm feito. E aí... Eita, eu nem mostrei para vocês, né? Já fui me passando. Mas, para quem chegou agora, essa sou eu. E eu tenho um livro. Vista-se ou Dress Yourself, em inglês. Vocês já foram no mercado? Eu estou perguntando porque eu não vou muito. Quem vai é meu marido. Foi um acordo nosso. Mas se vocês forem no mercado, imagina que todos nós somos uma marca. Todos nós já somos uma marca e vocês têm consciência disso. E imagina que cada fileira dessa, é um corredor. Imagina que todos vocês estão disputando espaço. Uns colocando uns valores mais acima, outros mais abaixo. Vocês têm diplomas, vocês têm diferenciais, e o pior, tem aquele corredor, que é dos importados, que traz ainda mais insegurança. Qual prateleira você tem se colocado ultimamente? Será que você está naquela prateleira onde a pessoa passa e ela consegue te enxergar? Será que você está tão preocupado com a imagem, porque aqui a gente se preocupa muito com a imagem, só com a imagem? Será que você desenvolveu o teu produto a ponto da pessoa não te conhecer e querer comprar o teu serviço? Ou você se preocupou tanto com a imagem que você esqueceu do conteúdo? Porque muitas vezes a gente compra pela capa, né? Qual prateleira você está se colocando? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu me coloquei na prateleira lá de baixo, naquela que tem muita insegurança. Eu não falava inglês. Meu inglês era bem básico, para vocês terem noção. Eu falava por Google Tradutor com meu marido. E era muito ruim meu inglês. E isso me trouxe muita insegurança. E isso me prejudicou muito, porque eu não sabia o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, qualquer lugar serve. Então, qual prateleira você tem se colocado? Hoje a gente está aqui num evento muito grande. Será que você está chegando e se apresentando como um grande profissional, ou você está se colocando naquela prateleira lá embaixo, onde mostra toda a tua insegurança? Será que a forma como você está andando, a tua postura, ela está representando o grande profissional que você é? Ontem, no meu treinamento corporativo, algumas pessoas elas estavam se apresentando como muito inferior, mas ela faz parte de uma empresa muito grande aqui no Brasil. E ela precisa vender para bater a meta.
E toda vez que a gente conversava, que eu pedia para essa pessoa se apresentar, ela se colocava muito lá embaixo. Ela disse, eu sou muito insegura, mas eu tenho muito conhecimento. E é isso que tem acontecido. As pessoas, os ruins estão se destacando muito porque eles estão colocando uma imagem boa, e os bons estão ficando lá atrás porque eles não têm segurança para falar que eles são bons. Porque eles acham e acreditam que a imagem pessoal ela precisa estar vestida de uma roupa muito cara, de uma bolsa muito cara. Mas isso não acontece lá fora. Lá fora, as pessoas elas se valorizam pelo conhecimento que ela tem. Ela vai te ouvir. O empresário ele vai te ouvir. É por isso que tem aquele programa Shark Tank, porque são os pequenos empresários. E eles escutam e gostam desses pequenos empresários. Há 2 semanas, quando eu estava vindo para cá, para o Brasil, eu fui encontrar um empresário e eu apresentei o meu projeto. Hoje eu estou abrindo uma academy lá na Califórnia de treinamentos para desenvolvimento de high school, college e o corporativo. Porque é justamente esse problema. A gente está se preocupando tanto com o final, com a imagem, que a gente está esquecendo de desenvolver habilidades. E eu estou trazendo esse projeto, e quando esse grande empresário ele viu, ele falou, cara, é isso, vamos fazer. E hoje, esse treinamento, ele está sendo tão bom, porque quando você chega para conversar com outros empresários, com outros líderes, eles sentem essa necessidade de desenvolver essas habilidades. Porque foi esquecido por causa do Instagram que a gente precisava ser aquele personagem da Disney, lembra? Porque encantar exige distanciamento, mas conexão exige proximidade. E muitas pessoas estão tentando fazer networking só trocando um cartão. E aí ela fala assim, eu tenho muito contato bom. Mas ela só tem contato, ela não tem conexão com a pessoa. Então, como é que você está sendo percebido pelas pessoas? Existe um estudo na Geórgia que 84% das pessoas têm tentado ser outra pessoa, têm tentado criar um personagem, porque elas não têm segurança de mostrar quem de fato elas são. Porque se elas de fato mostrar quem elas são, talvez as pessoas não gostem. E isso é muito real. Quando eu era adolescente, não que eu seja velha, mas tinha um rapazinho que eu gostava muito e eu queria me adaptar, um rapazinho não, ele já era um homem, eu queria me adaptar a quem ele era. E eu tinha vergonha, insegurança de mostrar quem de fato eu sou. E no dia que eu mostrei quem de fato eu sou, eu casei. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem essa vergonha de mostrar para as pessoas quem nós somos. Então, novamente, eu vou continuar perguntando para vocês. Você está sendo percebido pelas pessoas, pelos teus clientes, ou você está sendo notado? Criar credibilidade hoje é muito importante. Mas como você tem criado essa credibilidade para as pessoas? O segundo pilar que eu gosto de trabalhar é que a imagem pessoal, ela é tudo isso, ela tudo comunica, até em silêncio. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Obrigada. E mesmo quando você não chegou, quando você apareceu na porta do evento, alguém já criou alguma percepção sua. Então, se eu pudesse perguntar para vocês hoje, qual a imagem você quer transmitir? Qual a imagem você gostaria de transmitir nesse evento? Qual é o resultado que você quer adquirir? Você não veio aqui para brincar, você veio aqui para ter resultado. Qual a imagem que você gostaria de transmitir? Alguém quer responder? Vamos participar comigo, gente. Vamos dar uma animada? Qual a imagem que vocês querem transmitir? Pensei que você tinha levantado a mão, já ia te chamar. Alguém quer responder? Você. Relevância no mundo. Obrigada. Eu acho que de relevância no mundo de influenciadoras do nicho de moda e beleza. Você é bem bonita também. Obrigada. E é isso, a gente precisa ter clareza. Existem 3 pilares muito importantes que a gente precisa levar em consideração. É ter a clareza, porque a nossa imagem, ela fala de quem somos. Por isso que eu sempre falo que a percepção é involuntário. As pessoas te percebem mesmo sem você querer. Você já criou uma percepção para alguém e depois que você saiu, ela vai falar, acho que não sei, hein? Gostei dela. E a coerência, ela precisa estar coerente. O que você fala precisa estar coerente com o teu visual. Muita gente fala uma coisa e faz outra.
muita gente tem se perdido, porque às vezes eles querem... É aquilo que eu estou falando para vocês. Aqui a gente se preocupa muito com a imagem. Então, será que você está sendo coerente na sua fala, no seu visual, nas suas atitudes? A gente só consegue ter coerência quando a gente entende quais são os nossos valores, nossos atributos. E isso de ter uma imagem muito coerente é muito importante para o desenvolvimento da nossa empresa, porque se chama cognição encotada, é aquela que a transmissão da mensagem que a gente enxerga e manda para o nosso emocional. Quantas pessoas hoje estão ansiosas, estão inseguras? Será que você está se vestindo como no lugar que você quer chegar? Porque se você quer ser um diretor, se você quer ser um CEO, você precisa se vestir como um CEO, você precisa se vestir como um diretor. Mas se você quer ser um diretor e se veste como um estagiário, não estranhe se as pessoas não conseguem ver suas habilidades. Ontem, no meu treinamento corporativo, um dos funcionários falou, eu quero ser um superintendente. Mas ele estava vestido com uma polo e uma calça jeans. Não estou julgando, mas ele está dentro de um banco. Será que essa pessoa, será que o diretor dele vai enxergar ele como superintendente? Talvez não. E é por isso que a superintendente me convidou para fazer esse treinamento corporativo no banco. A constância é aquele momento que você precisa ser constante, independente do local que você vai, você precisa ser constante na sua atitude. Imagina, você está nas redes sociais, você é uma pessoa, ou se você se veste como uma pessoa e quando você se encontra, você é outra. Isso acontece muito. E é interessante falar porque lá nos Estados Unidos as pessoas não se preocupam com a imagem, né? Não se preocupam. Mas eles valorizam quem se veste bem. Isso é muito mais fácil. E tem uma mentalidade brasileira que é, eu não preciso me vestir, eu preciso me adaptar ao local. E tem muita brasileira que fala que não vai se vestir bem porque eles nem ligam. Só que você já tem um esforço de precisar conquistar aquele público. Se você se veste como ele, você vai ser só mais um. Então, é muito importante você repetir até virar referência. E foi exatamente isso que despertou a minha vontade de estudar imagem pessoal, porque todas as vezes que eles me viam, a gente que é brasileira acaba se destacando, e toda vez que a gente se encontrava, eles elogiavam a minha vestimenta. Então, eles levam em consideração, sim, a forma como você se veste. Mas a nossa mentalidade é que precisa ser mudada. Então, a imagem que convence, ela precisa ter clareza, coerência e constância. Novamente, você está sendo percebido ou você está sendo notado? Sabe, a comunicação ela é muito importante. Quando a gente fala de comunicação, aqui nos Estados Unidos, eu estou trazendo muito essa diferença para vocês entenderem. E agora vai ser muito engraçado. Quando você fala com um brasileiro, que você fala assim... Como é teu nome? Como? Nem? Ney. Ney. Ney, se eu perguntar para Ney, entrega para mim um relatório sexta-feira... Se você é americano e você não pode entregar, ele vai falar, olha, sexta-feira eu não posso, mas na terça eu entrego. Se você é brasileiro e falar, olha, é porque assim, eu vou tentar. Você não diz nem que sim, nem que não. A comunicação americana ela é muito direta, ela é clara, objetiva e direta. Quando eu falo com a minha mãe todos os dias, falam, e aí mãe, tudo bem? O que é que você fez hoje? Ela começa a falar que ela foi para o Pilates até a hora que ela está falando comigo. Mas se eu pergunto para o meu marido, e aí, como foi seu dia? Ele fala, good. Busy. Acabou. Nós não respondemos. Nós justificamos. A gente não fala que sim, a gente não fala que não, a gente justifica. Você pode fazer isso? Então, isso tem a ver com a cultura. A cultura americana ela é individualista. A história dele, eles foram colonizados lá pelo Reino Unido. Nós fomos colonizados em Portugal. Nós temos a história do povoamento. O americano ele tem a história do individualismo. Então, eles são muito individuais. E isso é muito interessante dentro de uma empresa. Porque a forma como você se comunica
Muitas vezes, você não é objetivo. Nós não somos objetivos. E isso faz com que você perca a oportunidade de fazer negócio. Antes de se vestir, você precisa se reconhecer. O silêncio incomoda, não é? É desconfortável? Se você não sabe se comunicar, também. Olha como é desconfortante. A comunicação é o terceiro pilar da imagem pessoal. Você precisa se perceber, você precisa desenvolver a sua percepção, você precisa trazer todos os elementos para a sua imagem. Mas é importante você saber se comunicar. É bem difícil quando a gente não se comunica da forma correta. Fica bem desconfortável quando existe um silêncio. E é isso que as pessoas têm criado. A ansiedade, tudo isso que vem acontecendo nos últimos tempos, esse turbilhão de informações que a gente vê, se a gente não é claro, se a gente não é objetivo, a gente não sabe o que comunicar para as pessoas. Não adianta ter conhecimento se você não sabe como comunicar para as pessoas o teu conhecimento. Despertem a percepção de vocês. Desbloqueie a imagem. Desenvolva a sua comunicação. Como é que está sendo a construção de conexões de vocês, ou o famoso networking? Networking, hoje em dia, virou troca de cartão. E hoje vocês têm uma grande oportunidade de fazer conexões. Como é que vocês, na hora de fazer networking, qual a pergunta que você geralmente faz para a pessoa? Como é teu nome? E você? Cauê. Quando tu vai fazer networking com as pessoas, o que é que você pergunta para elas? O que ela faz, com o que ela trabalha. A gente geralmente faz perguntas sobre o trabalho, né? Sim. Tu acha que essas perguntas... Assim, só se você quiser responder também, tá, Cauê? Tá. Já botei tu na roda, né? Já tô com o microfone. Muitas vezes, quando a gente vai fazer conexão, a gente pergunta sobre... Trabalho. Isso te dá a oportunidade de continuar a conversa? Depende, se eu me conectar com a pessoa, mas se tiver alguma coisa relacionada com o que eu faço, sim. Faz uma pergunta para mim sobre o trabalho. Vamos ver se a gente gera uma conexão para um próximo encontro, tomar um café e a gente fechar negócio. Te coloquei numa... Nossa, agora... Desculpa. Sei lá, com o que você trabalha? Eu não te conheço, né? Então, tudo bem, prazer. Prazer. Você trabalha com o quê? A melhor consultora de moda do mundo. Sério? Sério. Bom, me identifico porque crio conteúdo a respeito de moda também, então... Muito interessante. Então, alguma coisa... Vocês perceberam que existe conexão, mas imagina se eu pergunto assim, oi, tudo bom? Tudo bem, e você? E aí, me fala, qual é o projeto que você está desenvolvendo hoje que te fez trazer aqui? Entendi. Entendeu? E se eu te perguntar, oi, tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, me fala, eu sei que hoje aqui a gente está super envolvido nesse evento, mas me fala, tem algum livro que tu pode me indicar para eu ler depois desse evento? Porque eu preciso me desenvolver, eu sei que tu faz moda, né? Não, eu não faço moda, mas eu crio conteúdo sobre moda. A respeito de moda. Sim. Me fala, qual livro que tu me indicaria? A respeito de moda? Aham. Não sei. Não sabe? Tu Não, tá não sei lendo te algum responder. livro? Leio alguns me indica livros, um livro. mas leio mais livros de autoajuda do que relacionado à moda. Massa. Qual de autoajuda que tu lê? Seja Foda, do Caio Carneiro. Que massa. Vou tentar encontrar daqui? Por aqui? Onde é que eu encontro? Aqui eu não sei se você vai Onde é que tu conseguir compra? Na livraria. Na livraria online ou... Tanto faz. Eu gosto muito de ir na livraria pessoalmente. Porque eu não sou daqui. Posso pegar depois o endereço contigo? Claro. Me dá teu contato? Agora. Vocês perceberam que, às vezes, a gente se interessa tanto só pelo profissional da pessoa que não gera conexão. Mas se eu faço outro tipo de pergunta, porque aqui a gente fez várias perguntas, eu não sei sobre você, mas se eu faço outras perguntas que geram conexão, essa conversa ela vai se estender. Sim.
Mas a gente está tão focado em fazer só networking, que a gente faz muita pergunta só sobre trabalho. Exato. Não é? Sim. E aí a imagem que eu passo ela só tem interesse no meu trabalho. Ontem, nessa empresa corporativa que eu estava, o pessoal estava falando assim, mas eu não gero conexão. As pessoas acham que eu só quero vender. Aí eu perguntei, qual a pergunta que você faz? Aí a pessoa falou assim, como é que eu posso te ajudar para você realizar um seguro de vida? Como é que você vai fazer conexão com a pessoa se você está querendo vender para ela? Muitas vezes a gente só quer vender, a gente só pensa no dinheiro, que todo mundo quer, né? Mas se a gente não gera conexão, a gente vira aquele personagem lá da Disney que a gente não se conecta. É um personagem. E a imagem que eu vou ter do Cauê, se ele só me fizer pergunta de trabalho, é que ele está interessado só como eu posso ajudar ele profissionalmente. Não gera conexão. Imagina se eu só perguntasse sobre o teu trabalho. Tu nem me conhece. Que louca, só quer saber do meu trabalho. Não é? Mas, se eu faço esse tipo de pergunta que gera curiosidade e interesse em você, qual a imagem que talvez, que eu esteja transmitindo para você? Como um ser humano, mais como um ser humano, né? Não só como uma pessoa que eu vou só me identificar através do trabalho. Tá. Se eu fosse perguntar para outra pessoa, com essa conversa, qual o adjetivo que você iria atribuir a mim? Alguém quer responder? Qual o adjetivo? Intelectual. Interessado. Você está sendo percebido ou você está sendo notado? Quais são... Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Quais são os valores que você quer transmitir para as outras pessoas? Quais são os valores que vocês querem transmitir para as outras pessoas? Alguém quer responder? Eu vou escolher, hein? Você. Você. Qual é o valor que você gostaria de transmitir para as pessoas? Lealdade? Vou fazer outra pergunta. Ela não está nem me vendo. Quando você olhou para ela, qual o adjetivo que você daria para ela? Difícil. Um só, assim. Como? Um só sobre personalidade, sobre um visual. adjetivo. Você olhou e teve uma percepção. Qual adjetivo você atribuiria? Estilosa. Estilosa. Muito bem, ela é realmente muito estilosa. Vocês percebem que muitas vezes, quando a gente fala assim, lealdade, estilosa, são atributos que nós queremos transmitir para as pessoas. Mas é muito importante que a forma como eu me percebo, é interessante ter essa certeza que as pessoas estão nos percebendo também dessa forma. Porque isso pode causar algum ruído na nossa imagem. Também na hora de fazer construção de conexões. Então, sim, quando eu olhei para ela, eu também percebi que ela era estilosa. Quando eu olhei para você, eu vi que você era bem elegante, chegou bem elegante. Então, se eu falar de todo mundo que chegou aqui, a gente criou uma percepção rapidamente. Quando eu olho para o casal, eu vejo quando eles são conectados. É uma percepção que a gente vai criando das pessoas, mesmo quando eles não falam nada. E aí, isso pode até gerar uma conversa inicial na hora de a gente fazer networking. Muitas vezes, quando eu vou fazer networking com as pessoas, eu tento, primeiro, perceber quais são os valores que ela me atribuiu. Porque será que eu vou querer fazer negócio com ela? Será que os valores dela são os mesmos que o meu? E aí, quando a gente fala também de imagem pessoal, está muito atribuído a quem eu sou. Porque as pessoas elas estão tão focadas em se vestir, que elas esquecem de desenvolver essas habilidades. Se perceber, desenvolver a habilidade de desbloquear a imagem pessoal, desenvolver essa comunicação é tão importante para você maximizar os seus resultados.
Quando a gente influencia outras pessoas, a gente está tão focado no nosso negócio que a gente esquece de falar de quem somos. E, novamente, você está naquela prateleira, você está no supermercado. Será que as pessoas elas estão comprando o teu serviço só pelo preço baixo ou porque elas criaram uma percepção com você? É muito importante falar para vocês que, quando eu desenvolvi a minha imagem pessoal lá, eu tinha muita insegurança de falar dos meus valores. Quando eu fiz os treinamentos recentemente, quando eu faço a análise de SWOT pessoal, as pessoas não sabem falar as forças que ela tem. Mas, quando eu pergunto quais são as fraquezas que você tem, ela me traz uma lista. Quais são as ameaças que você tem? A pessoa traz uma lista. Quais são as oportunidades? Não sabe. A gente fica tanto tempo ali, rolando a tela, julgando as pessoas, que a gente esquece de se autoavaliar. Então, se eu perguntasse para você qual é a sua força, o que você me responderia? Posso escolher? Quem responder? Você, de branco. Ei. Qual a sua força? Eu acho que a minha força é a curiosidade, porque através dela isso faz eu explorar várias coisas e... Desculpa, eu afoguei. E no que eu vou me interessando, eu vou querendo aprender e descobrir e exercitar. Então, acho que a curiosidade ajuda bastante nisso. Muito bom. Vou perguntar a outra pessoa, você, de preto. Qual é a tua força? Tá sem voz? A amiga dele que tá com voz. Oi. A minha força? Eu acho que determinação. Então, se eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou lá e faço. Muito bom. E qual seria a tua fraqueza? Minha fraqueza... Não tem, né? Aquelas bem humildes, né? Não tem. Não, acho que são algumas mesmo. Eu tenho muita ansiedade. Acho que às vezes eu fico pensando em muitas variáveis do futuro e às vezes acabo ficando um pouco ansiosa em relação a elas. Muito bom. Quando a gente entende... Obrigada pela participação de vocês. Quando a gente entende quais são as nossas forças, que é muito difícil a gente falar bem da gente, muitas vezes, dependendo da pessoa, se ela não se desenvolve as habilidades, se ela não sabe quais são as forças dela, ela foca tanto na fraqueza que isso gera a insegurança. Quando você sabe quais são as suas forças, quando você entende o que você tem de bom, você tem segurança. E isso reflete na tua imagem, na forma como você anda. Se você coloca um blazer bem estruturado, você age como uma pessoa empoderada. Porque você está mandando, não só um blazer, obviamente, mas quando você coloca uma peça que te traz poder, você anda de uma forma diferente, você anda confiante. Mas se você coloca diariamente uma roupa mais relaxada, você anda como tal, porque você está mandando uma mensagem para o teu cérebro, essa informação. É importante você identificar quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são as oportunidades que você tem para oferecer para o outro. Quando vocês saberiam fazer um pitch de venda sobre você, resumir tudo o que você é em 30 segundos? Ontem, lá no treinamento corporativo, as pessoas não sabiam falar dela, mas elas queriam vender o produto de cara. Falava, não, fala de você. Quem é você? Você é pessoa. A gente não sabe vender a gente. Mas se for para falar da empresa, do produto, você vai, fazer uma redação. Mas quem é você? Como você está sendo percebido? Será que você sabe falar de você? Eu sou Viviane Williams, eu tenho essa habilidade. Ou você tem medo de falar para não parecer soberbo? Entender quais são suas forças vai destravar a tua comunicação. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm coragem de vir num palco palestrar porque elas acham que não têm conhecimento suficiente para transmitir para as outras pessoas. E quando a gente fala de imagem, a imagem ela se fortalece não só com o que você veste. Ela é uma harmonia. Então, se você não tem coerência, constância e clareza, você se sente perdido muitas vezes. Outra pergunta para vocês.
Como vocês têm maximizado o resultado de vocês através da imagem pessoal? Como vocês têm despertado a percepção das pessoas? Se você pudesse agora perguntar para alguém, qual a percepção que eu criei para você? Se você pudesse perguntar para alguém agora, qual a imagem que você tem de mim? Como é que você tem construído a tua credibilidade? Porque a gente geralmente acredita que a autoridade e credibilidade, ela vem só dos números. Se eu faturo muito, eu tenho muita credibilidade. E é isso que tem gerado muita ansiedade e enfraquecido a imagem das pessoas. Porque, novamente, aqui a gente foca na imagem, no que a pessoa tem. Mas lá onde eu moro, nos Estados Unidos, não é assim. Então, como você tem desbloqueado as percepções, a sua percepção em relação às pessoas? Você está sendo notado ou você está sendo percebido? A escolha é sua. Se vocês quiserem me seguir, @vivianewilliams.image. Vou deixar um QR Code, ou eu esqueci meu crachá, que tem meu QR Code. @vivianewilliams.image. Meu website é vivianewilliams.com.br. Meu número é +1 8056573222. Se vocês quiserem se conectar comigo, só falar comigo, eu estarei aqui o dia todo hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Até a próxima.